Estão vendo aí certinho, né? Tá aparecendo, gente? Apresentação? Sim. Beleza. Então a gente já leu. Vocês querem começar pelo capítulo 2? Que eu sem querer falei que era pra ser o 2, mas na verdade é o 3. Eu fiz anotações sobre todos. Acho que é a primeira vez da Lilian, né? Talvez valha a pena ir no 2. Então voltando ao 2. Se eu voltar a passar pelo 1 bem rápido, só pra... É rapidinho, né? Lilian, você já leu alguma coisa sobre o taoísmo? Não exatamente. O que você sabe, assim, mais ou menos? Vem do Tao, não é? A cultura milenar. É. Parece que chinesa. Chinês, isso. Isso. Não, eu sei só mesmo o básico. Eu tô aqui por curiosidade mesmo. Tá bem. Então vamos passar então rapidinho a leitura no começo. Só para eu te falar algumas coisas que a gente teve na primeira aula de introdução, bem simples. Tá bom. Depois vai ter essas aulas gravadas, a gente vai colocar... só te falar, tá gravando, aí se você não quiser eu corto as partes que você falar, caso não queira. Porque mais é para produzir o material da liga, né, educativo. Não, tranquilo. Tranquilo? Então aí o capítulo 1, aí do lado desse escrito é o escrito do Tao em chinês, quem tiver curiosidade. Tao significa aí caminho, né? Então, quando ele fala caminho, em chinês ele estaria escrevendo Tao, né? Que é taoísmo. É o estudo do caminho, né? A apologia do caminho, né? Tem várias formas. O livro que a gente está lendo é o Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude, né? Então, aí o capítulo 1, deixa eu ler rapidinho, eu faço uma pequena explicação, a Marina se quiser também falar, né? O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com o nome é a mãe das 10.000 coisas. Assim é constante não aspiração, é contemplar as maravilhas. Você lê assim de primeiro, não deve entender nada, né? Vamos lá. O que é caminho então, né? Falou que é o tal. Ele vai falar que se você pode expressar, né, falar sobre, né, seria esse expresso, né, por exemplo, falar o seu nome, Lilian, falar o nome Marina, né? Quando você fala o nome do caminho é porque já não está falando dele. Porque não é o de fato, mais uma convenção nossa, humana, né, pra gente poder falar das coisas. É porque ele é uma coisa tão infinita, né, ele estaria ali próximo de Deus, ele é tão infinito que não tem como você expressar ele numa palavra, né? É tipo aquilo, a coisa tão bonita que não tem palavras para expressar. Seria tipo isso, né? Aí como o Lao Tse, que é o autor, ele precisa se comunicar, ele cria uma palavra que ele acha que faz mais sentido. Então o caminho da vida, que não é uma coisa só, são várias coisas, com altos e baixos, com formas diferentes, né? Seria isso. Então, aí ele repete, só que de outra forma. Então, o nome que pode ser enunciado não é o nome constante. Aí vê que ele muda de maiúscula para minúscula, né? Ou seja, você pode escrever, né, o nome de Deus, por exemplo, então porque não é Deus. É um nome que você estipulou para Deus, né? Aí pode ser Alá, pode ser Javé, pode ser várias coisas. Só ver se alguém tentou entrar aqui. Fez um barulho. Não é não. Então, o que acontece? Ele está tentando chegar na essência primeira da vida. Essa é a ideia do taoísmo, né? Tentar chegar no que é a essência da vida, né? E para ele dar esse nome de caminho. A gente dá o nome de Deus, tem gente que não é nada, pode ser de Krishna, e aí vai, né? Então é isso. Então se você pode falar, você já não está falando ou nem tem como falar, né? Assim, do essencial, né? Então, sem nome que vai ser esse princípio do céu e da terra. E aqui céu e terra é o yin yang, aquele símbolo, né? Cadê? O yin yang. Então, céu, aqui a parte branca, e terra, o yin e o yang, né? Ele vai falar que o princípio deles é o tal, é o sem nome, é o caminho, né? Seria essa linhazinha aqui entre os dois, né? Esse símbolo não chama yin yang, ele chama tal, né? E ele de fato é essa linha aqui entre os dois, entre as duas polaridades, do céu e da terra, do feminino e do masculino, da matéria e da energia, né? Tem várias formas de chamar isso. Então, se sem nome é o princípio de tudo,
todas as outras coisas, né, ele falou aí, a mãe das 10 mil coisas, e aí você inclua também aí as 10 mil coisas. Quando ele fala 10 mil coisas, é tudo que existe. Né? Então, tudo que tiver nome não é o tal. Né? É tudo que é criado por ele. Então, até o céu e a terra, as polaridades, têm nome. Yin e yang, positivo e negativo, né? Vai ter um nome. Mas ele em si não tem. O tal não tem nome. Né? Se você der um nome, já não é o tal. É isso que ele está falando. Só para a gente conversar que a gente dá nome. E uma coisa que vai ser constante no livro todo é a constante não aspiração é contemplar as maravilhas. Essa não aspiração a gente viu no último estudo, que seria você agir, né, na vida sem o desejo, sem o interesse por trás das suas ações. Ele vai falar que você vê, para enxergar a beleza da verdadeira essencial da vida, é você agir sem esperar nada em troca, então, fazer as coisas por fazer. Amar a Deus por amar a Deus, é seguir o Buda por seguir o Buda, é fazer o bem pelo bem, sem esperar nada. Compreendi a primeira parte? Porque ele vai usar esses termos no livro inteiro. Compreendi. Beleza. E aí ele vai terminar esse capítulo. E a constante aspiração é contemplar o orifício. Aqui, orifício seria uma outra palavra para yang, que é a segunda coisa que a grande mãe, que seria o yin, vai falar que na China Deus é uma mãe, né, não é pai igual aqui no Ocidente. Tem até essa polaridade, né, eu falei de Oriente e Ocidente. Né? Então, é contemplar o orifício, ou seja, todas as criações, né, a partir da primeira criação, que é a Yin, que é a grande mãe. Ele fala, ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. Comum entre os dois se chama mistério. Ele está falando do Yin, ou seja, tudo vem do Yin. Então, o feminino para a China é o primeiro, né? Porque a gente nasce da mãe, a gente não nasce do pai, né? Então, tem que até pensar nisso. Então, o feminino seria o primeiro na China, que seria, a gente pode chamar também de mistério. E o tal, o que é o tal? Que é antes ainda desse feminino, que é o... Tem várias formas, pode ser o vazio, pode ser o nada, ele vai chamar de caminho. E também tem esse outro nome, que é o mistério dos mistérios, é o grande mistério da vida. Né? A gente não pode nunca penetrar nele, a gente nunca pode... Porque se você achou que encontrou, é porque você não encontrou. Então, ele não é uma coisa que é... A gente até falou muito de Platão, né? O mundo das ideias. Não é um negócio que você consegue captar com os sentidos, né? É uma coisa muito além. Então, os mistérios é o portal para todas as maravilhas. Então, toda a beleza da vida vai estar nessa não aspiração, nessa coisa anterior de tudo. Então, ele envolve tudo. É isso que ele quer colocar nesse primeiro capítulo, é essa cosmogonia, né? Essa formação do mundo, como que ele cria ela. É a partir dessa primeira coisa que não tem nome, que não é possível dar nome. Porque é ela que cria os nomes, é ela que cria as formas e tudo mais. Poder passar pro próximo? Alguma dúvida, algum comentário a mais? Não, tá muito interessante, pode continuar. Beleza. Marina, ok? Tranquilo. A Vicky não pode falar que tá trabalhando. Vou passar aqui. Tá, o 2. Marina, você quer ler e comentar o que você gostaria de comentar? Então é isso. Sim, pode ser. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Vou descer aqui. Você estava falando no capítulo 2. Ah, tá, é isso mesmo. Quando os seres sobre o céu reconhecem o belo como belo, isso já se tornou mal. E reconhecendo o bem como bem, então já seria um bem. Então, nesse caso aqui, o reconhecimento da característica torna ela mesma oposta à outra. Pode passar? Aí tem continuação, né? A existência e a inexistência geram-se uma pela outra. O difícil e o fácil completam-se um ao outro. O longo e o curto estabelecem um pelo outro. O alto e o baixo inclinam-se um pelo outro. O som e a tonalidade são juntos um com o outro. O antes e o depois seguem-se um ao outro. Aí eu parei aqui e coloquei. Aqui a gente vê que o reconhecimento sempre passa pelo escopo do contraste. Uma coisa só pode ser porque seu oposto existe. E lembra os princípios herméticos, né? O princípio da polaridade. Pode seguir? Pode seguir, mano. Portanto, o homem sagrado realiza a obra pela não ação,
e pratica o ensinamento através da não-palavra. Os 10.000 seres fazem, mas não para se realizar. Iniciam a realização, mas não a possuem. Concluem a obra sem se apegar, e justamente por realizarem sem apego, não passam. Aí eu coloquei: experienciar torna-se mais importante do que o uso de palavras para descrever a realidade, levando sempre em consideração que a experiência é efêmera, não se apegando assim ao que se apresenta de fato. Ótimo. Só igual a gente fez na outra, né? Tem a outra tradução, porque, Lilian, aqui eu falei na primeira aula, a gente está usando a tradução de um chinês que veio para o Brasil, o mestre Wu Jichen, e tem a outra tradução que é de um alemão que foi para a China, e o outro viés, né? E aí eu gosto às vezes de comparar as duas, colocar aqui no slide essa tradução do alemão agora, que ele fala. E só esse finalzinho que ele dá uma diferenciada, e aí eu concordo mais com essa do alemão, mas também tem uma forma de leitura do mestre. Aqui, ó. A todos os seres que procuram, ele não se nega, né, falando do sábio, do homem sagrado. Ele cria e ainda assim nada tem, age e não guarda coisa alguma, realizada a obra não se apega a ela. E justamente por não se apegar, não é abandonado. É que, comparando com essa aqui, né, mas tudo que a Marina falou, eu acho que faz todo sentido, né? Só voltando aqui, essa questão, então, quando ele fala que uma coisa, quando você reconhece o belo como belo, né? Eu gosto de dar um exemplo, tem no outro estudo também, que é, por exemplo, tá numa sala cheia de gente, você chega pra uma pessoa que você acha bonita e fala: você é bonito. Beleza. Só que você não fala isso com mais ninguém na sala. Então, automaticamente, a gente já põe na cabeça, né? Todo mundo que escutou aquilo e não recebeu também aquele elogio, vai, então, se aquele é bonito, eu não sou. O que eu sou, então? É o contrário, sou feio. Então, e ele vai falar, então isso já se tornou um mal. Então, até mesmo você reconhecer a beleza, você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você pode gerar a inveja, você pode gerar a raiva, a revolta, justamente por uma coisa que é teoricamente boa, né? Vou elogiar uma pessoa. Isso pode machucar egos, né? O grande sábio tem que tomar cuidado com isso. Né? Tem que cada vez se assemelhar mais àquilo que não gera, como é que eu vou falar, né? Não gera esses males, esses conflitos. Até mesmo quando vai tentar fazer o bem. Ele tenta ter muita cautela nas ações. E reconhecendo o bem com o bem, isso já não seria um bem. Olha, até mesmo você falar que uma ação é boa, ela gera problema. Por exemplo, né? A pessoa pega o Instagram e vai filmando ela fazendo caridade e tal, e falando, olha, e aí ela vai. Aí tem um problema. Pode até ser bom ela fazer a transmissão daquilo, as pessoas verem, né? Não, é interessante fazer isso, né? Mas às vezes dentro da pessoa ela tá pensando assim, né? Olha o tanto que eu sou bom. E aí vem a Helena Blavatsky vai falar do orgulho espiritual, né? Que é um orgulho que você não percebe e que ele é visto positivamente na sociedade. Então, né? Eu sou uma pessoa caridosa, eu sou uma pessoa boa. E aí isso vai se colocando como acima dos outros, querendo ou não. Assim, esse que é um ponto que o Lao Tse vai falar que reconhecer o bem como bem é um problema. Né? Porque, na verdade, você não deveria pensar isso. Né? Deveria ser a sua ação normal de ser ter igual, não sei se algumas comparações que a gente fala com Jesus, que deveria ser igual respirar, né? O fazer o bem. É tipo isso. Beleza, Li? Passa pro próximo. Beleza. Vocês podem interromper qualquer hora, tá, gente? Isso não é aula, não. A gente só tô guiando. Até que alguém entrou. Evelyn. Bom dia, Evelyn. A gente começou o estudo agora há pouco. Estamos aqui no capítulo 2, no meio dele, tá? Vou transmitir aqui. Estão vendo certinho? Tá. E aí, depois ele falar dessas questões do bem, do belo e tal, ele vai falar que isso é uma coisa normal da vida, né? Igual a Mariana falou, é normal. A gente vai reconhecer as coisas pelo contraste. Então, eu vejo uma coisa alta porque a outra é baixa. Uma existência pela inexistência, ou seja, eu sei onde tem e onde não tem coisas, né? O espaço vazio e o espaço preenchido, né? Difícil, fácil dar vários exemplos aí. Mas o ponto é, a gente só vê as coisas pelo contraste. Então, eu só sei que as coisas são diferentes. Por exemplo, eu olho para um quadro. Eu sei onde começa o rosto da pessoa no quadro, onde que é o ambiente,
Só que não tem, assim, necessariamente não tem uma linha divisível. Só de ter o contraste eu já sei ali a diferença entre as coisas. Se fosse, por exemplo, uma tela branca, eu não vejo diferença. Né? Então, se tudo fosse de uma cor só, eu não veria cor nenhuma, né? Nem a própria cor. Então é isso. Então, aí, a leitura que eu gosto de fazer dessa parte aqui, ela é interessante assim. Aquilo que a Marina falou de realizar as coisas pelo ato em si, né? Então essa não ação que ele vai falar, essa não palavra, vão entrar junto naquela não aspiração que ele coloca no capítulo 1. A não aspiração seria a base, né? E você pode colocar esse não em qualquer outra coisa. Então, não ação seria agir sem esperar nada daquela ação, a não ser a própria ação. E a não palavra, né? Falar com alguém sem esperar nada, ou seja, uma palavra pela própria palavra, ou seja, eu sei o que é certo dizer, agora eu vou falar. Se a pessoa vai me ouvir, não vai me ouvir, se ela vai mudar, não vai mudar, não importa. Né? Então o mesmo exemplo que eu gosto da Lúcia Helena, né? Que ela fala. Quando duas pessoas vêm te falar a mesma coisa, mas você escuta só uma, né? Você fala a mesma coisa. Né? Mas às vezes a pessoa que você escuta é porque ela não te agrediu na fala dela, ela não queria que você mudasse, ela não importava o que você pensasse, ela falou porque ela sentia que era o certo que ela tinha que falar. Né? E se escuta que foi uma palavra verdadeira. Né? Seria tipo isso. E aí os 10 mil seres, ou seja, todo mundo no mundo, a não ser o homem sagrado, né? Aí essa vai ser a outra leitura, porque na leitura do alemão, é o homem sagrado que ele faz a ação, por isso que é invertido. Né? E ele vai falar, os 10 mil seres, ou seja, a maioria dos seres do mundo, eles vão fazer para não se realizar, ou seja, as ações, elas têm uma segunda intenção por trás. Então eles vão fazer esperando alguma coisa. E aí iniciam a realização, mas não a possuem, ou seja, aquela ação, alguém chegou, perdeu nada não, né? Estamos no segundo capítulo que a gente já tinha feito, a gente está revelando ele aqui. Beleza, eu entrei na conta errada aqui, desculpa. Não tem problema não, podia ser aquela, é só que eu não sabia quem era. Né? Não, sem problema. Beleza. Então, os 10 mil seres vão fazer com interesse, né? O sábio vai se diferenciar, porque aí vai ser a outra coisa, que, no caso, ele vai realizar as coisas, né? Na hora da ação, ele está totalmente apegado na ação, seria isso. Ele faz com consciência do que ele está fazendo, totalmente presente na ação, mas depois, realizada a obra, não se apega a ela. Depois que acabou, bom, fiz. O que aconteceu com aquilo não importa para o sábio, né? Então, justamente por não se apegar, não é abandonado. Então, as ações eles são tão verdadeiras que elas fazem diferença na vida das pessoas. Então, as palavras são escutadas. E aí ele não é abandonado nem pelas pessoas, nem pelo tal por nada. Alguém mandou alguma coisa aí no chat? Que eu tô com a tela inteira, eu não vejo. Vocês devem falar quando tiver. Acho que deve ser o WhatsApp. Então, o próximo, gente. Agora sim, começar um novo aqui. Capítulo 3. Deixa eu só tirar esse. Deixar esse WhatsApp. Mandando trem aqui sem parar. Tá. Capítulo 3. Alguém quer ler? Então, vai querer? Tá. Capítulo 3. Não valorizando os tesouros, isso é muito interessante. Mantém-se o povo alheio à disputa. Não enobrecendo a matéria de difícil aquisição, mantém-se o povo alheio à cobiça. Não admirando o que é desejável, mantém-se o coração alheio à desordem. O homem sagrado governa, esvazia seu coração, enche seu ventre, enfraquece suas vontades, robustece seus ossos. Confuso, mas esse dá para entender melhor. Mantém permanentemente o povo sem conhecimentos e desejos, faz com que os de conhecimento não se encorajem e não agem. Sendo assim, nada fica sem governo. Alguém quer comentar? Eu fiz algumas anotações. Na primeira parte, eu anotei que a atribuição do valor na matéria pode levar o povo à disputa, né, e à cobiça. Pois quando a gente desenvolve desejo, os atos acompanham as expectativas e significados. Isso. Quer passar para o próximo? Na segunda parte, quando ele fala, o homem sagrado governa, esvazia seu coração, enche seu ventre, enfraquece suas vontades, robustece seus ossos. Eu acredito que ele fala que a força vem da parte mais íntima nossa. Aqui tem um... E na última parte,
eu tive a impressão que assume-se que é um governo dirigido por forças naturais, onde o homem não tem necessidade de agir em prol do governo dos desejos para que a ordem seja estabelecida. Interessante essa leitura. Ela tem uns mistérios nessas partes, assim, que, assim, como eu estudei pelas aulas da Lúcia Helena, ela escreve bastante, assim, para ela parece que é muito fácil, mas acho que ela estuda demais, mas... Nu, ela é estudiosa. Hã? Ela é estudiosa com bola. Ah, tem nem comparação pra gente. A gente vira formiguinha, perdão. Mas seria isso exatamente isso, né? Não valorizar os tesouros, né? Aí, o que ele está falando, né? O problema é justamente da mesma forma no capítulo 2 que ele fala, quando o belo é belo vira um problema, né? Porque todo mundo quer ser belo. Da mesma forma, quando você fala que tal tesouro que é bom, né, é valioso, todo mundo quer aquele tesouro, né? Então, aí vai falar, olha, diamante é super difícil de encontrar, né? E daí, o que diamante faz, gente? Não faz nada. O que você vai usar diamante? Não serve pra nada. Então, é por isso que ele fala, enobrecer essa matéria de difícil aquisição é uma coisa que a gente faz de acordo com a nossa cultura. Então, assim, a gente estava até estudando na história a questão dos índios, né? Como que chegava lá, o índio dava o ouro pro Colombo e quando dava um pedaço do caco de vidro, o índio achava que era legal. Mas o ouro tinha muito, ele não achava aquilo tão interessante, mas o vidro ele nunca tinha visto, né? O espelho ele nunca tinha visto, nunca tinha se visto, né? Então é uma questão muito cultural. Então a gente enobrece ou não se a gente achar que deve, né? E aí, o que é a questão? Né? O Colombo, os conquistadores achavam, eles são muito bobos, eles trocam o ouro por caco de vidro. O ouro é muito mais valioso para eles, né? Então, assim, é uma questão muito de construção. Dá até para fazer uma crítica, porque a gente sabe que a gente precisa de recursos materiais para sobrevivência, né? E aí, quando a gente estrutura a nossa sociedade colocando valor em cada coisa, colocando como uma coisa que é essencial, né, que devia ser essencial, básica e dada para todo mundo, porque é do planeta, quando a gente divide as coisas e fala, olha, você só consegue alcançar tal patamar se você conquistar tais coisas, isso já começa a modificar a própria conduta do ser humano. Exatamente. Via isso já 3.000 anos atrás. Né? Não é falta de aviso. Então, olha aí, não admirando o que é desejável, o que gera desejo, né? Se você, ele está falando aqui muitas vezes, a gente tem que pensar que é para alguém que vai influenciar outras pessoas. Muitas vezes ele está falando para algum líder, governante e tal, não que fosse para ele. O Confúcio fazia de fato para isso. Os conselhos da Odisseia valem para qualquer pessoa, né? Mas muitas vezes ele vai falar que é de um governante, até nesse caso específico, esse capítulo é. Né? Então ele fala, não admirando o que é desejar, ou seja, o governante, se ele for humilde, ele não vai passar, porque ele costuma ser um modelo para as pessoas, né? Então se ele tem esse modelo de humildade, por exemplo, o Pepe Mujica lá no Uruguai, que anda no fusquinha dele, velho, e trabalha lá com as galinhas na horta dele, com o tratorzinho dele, e ele não ficava com nada que ele ganhava do governo, o povo vê aquilo, não, se o governante é assim, talvez isso é o certo, né? Talvez isso que é o aceitável. Mas se fizer o contrário também, eles vão seguir, né? Então isso que eu ia falar, mantém-se o coração ali a desordem. Coração aqui na China seria os desejos, né? Pode ler assim, os desejos cobiças, né? Então, agora aqui tem que explicar que aqui também são várias coisas da China, né? Coração, então esvazia seu coração, esvazia os desejos. Então o sábio, quando ele está governando, e aqui não precisa ser o governo da nação, pode ser o governo da sua casa. Por exemplo, você é chefe de família, dona de casa, você é chefe de uma empresa ou de um grupo de escola, qualquer coisa. Se você está influenciando algumas outras pessoas, o que ele está falando, como você deve fazer isso sabiamente? Né? Primeiro, esvaziar o seu coração, então esvaziar os desejos. Aí, esvaziando os seus, automaticamente você dá o exemplo para os outros. Né? Enche o seu ventre, aqui o ventre seria, porque lá na China, assim, para a gente aqui seria o coração, para ele seria a barriga, que é a nossa essência. Né? Então, seu ventre seria o seu essencial, é aquilo que está lá dentro de você.
Então aqui você enche as coisas de coisas essenciais. Então, enfraquece suas vontades, novamente, os desejos aqui, e robustece seus ossos. Aí seria aquilo que de novo, assim, é outra forma de falar os essencial, aquilo que está no interior, porque o osso é o que está mais lá no interior do nosso braço, por exemplo. Né? E Seria uma assim. fortificação, né? Isso. Seria isso, é fortalecer o que é da nossa base e aquilo que não é essencial, que não é necessário que você tenha para ficar vivo. Né? Aquilo pode ser deixado para lá. Agora, essa parte final ela é meio confusa, assim, concordo. Assim, mantém permanentemente o povo sem conhecimentos e desejos. Desejo até entendo, mas conhecimento, Lao Tse, o que é isso? Quer que o povo seja burro, alienado? Né? Não é bem isso que ele está falando. Né? O que ele está falando aqui é os conhecimentos daquelas coisas aqui do começo. Né? Valorizar esses tesouros, essa matéria difícil, aquilo que é desejável. Ou seja, ele deixa eles sem conhecimentos e desejos que não são os essenciais para uma boa vida. Né? É claro que aí talvez vai ser relativo o que é uma boa vida, mas ele sabe no geral o que seria, né? Alimentação, né? Moradia, essas coisas aí da nossa Constituição, que já está até previsto. Mas seria o que não é além do essencial para a nossa vida. Né? Então seria isso. Só que aí esses conhecimentos aqui entraria também em engenhosidades, né? O Lao Tse também vai falar um pouco disso. Alguém falou alguma coisa aí? Eu. Assim, na Bíblia, eu, na verdade, vi um HQ junto com um poema do John Milton, onde ele faz uma referência lá ao início, né, da criação que a gente vê dentro da Bíblia. E aí ele coloca como a maçã sendo conhecimento, né? A diferença entre o bem e o mal. Exatamente. E aí eu busquei muito essa referência do conhecimento sendo justamente a questão do contraste, de viver no mundo dos contrastes. Total. Eu tinha até anotado isso nas notinhas desses slides, esqueci. Bom que você lembrou. Que isso. Adivinhei aqui. Era esse mesmo, eu não ia lembrar não, bom que você falou. Mas é isso mesmo. É aquele conhecimento lá do capítulo 2, né, do que é o bem, o que é o belo e tal. E quando você dá esse conhecimento, então, tem uma pessoa que é rica e outra que não é. Eu quero ter as coisas da rica, né? Agora, se não tem esse contraste, todo mundo vive na igualdade, ali, a certa igualdade, né? Uma equidade. Então, não tem esses desejos, você não tem que ter esses conhecimentos, né? Seria isso que um governante tem que fazer. Então, Deus seria o melhor governante. Ele fala, olha, não conheça o bem e o mal, não precisa saber isso, né? Mas não coma maçã. Não coma maçã, não coma o fruto sagrado. Mas é assim, quando Adão e Eva é justamente isso. Quando eles comem o fruto, eles ganham conhecimento dos contrastes, esse do bem e do mal. Só que isso é um conhecimento relativo, moral. Né? Então, uma coisa que ela é má, em certa situação, pode ser que ela não seja má. Né? Eu sentir raiva é ruim? Depende. Depende com o quê? Depende em que situação. Né? Eu ser paciente é bom? Sempre? Nem sempre. Às vezes não é bom. Né? Com o seu carrasco não é bom ser paciente com o seu carrasco. Seria tipo isso. É saber. Por isso que não é um relativismo, mas é saber que existem coisas relativas. Então, e quem tem esses conhecimentos, né, que sabe desse contraste, e até mesmo que tenha vários conhecimentos, ele vai falar aqui pode ser engenhosidades, né? Por exemplo, saber criar alguma coisa que vai dar mais conforto. Ele fala para eles não se encorajar e não agir. Só que aqui, olha que coisa. Aqui você tem que lembrar do que ele fala do não ação e da ação. Essa não ação aqui, que ele está aqui, que eles não ajam, não é aquela não ação. Ou seja, eles podem até fazer as coisas, mas tem que tomar cuidado com qual que é o interesse por trás da ação deles, se existe ou não. Se é uma ação pela ação, não tem problema. Né? O problema é que o sábio ele tem que saber conseguir perceber quando que a pessoa está tendo a ação dela com o interesse por trás. E é esse que é o problema. E aí se ele fizer isso tudo que ele falou, nada fica sem governo. É as indicações aí do Lao Tse. Algum comentário, gente? Adicionar alguma coisa aí na conversa?
Foi esse momento aí de que ele fala, faz com que o conhecimento não se encoraje e não age, sendo assim, nada fica sem governo. É como se o ato de querer governar tira a ordem das coisas. E o não governo seria como se tivesse já um governo, né, antecedente de todas as coisas. Isso, boa, boa. Você foi além, aprofundou o negócio. Mas é isso. Já tem governo, já tem leis na vida, né? Já tem uma justiça aí que ela permeia tudo, já tem uma lei que rege tudo. Então, basicamente, você fazer as pessoas agirem de acordo já com essa lei estabelecida, você não precisa de outras. É exatamente isso. A gente pode não compreender, né, como que é, né, Nem vai. mas aparentemente tá aí. E nem vai compreender, né? Aqui é a tentativa, né? Não sei se um dia a gente vai compreender o que é o tal, de fato. Né? Talvez não. Possivelmente. Não, eu falo sobre essa força do não governo, né? Quer dizer, que governa todas as coisas. Então, mas seria o tal, né? Eu acho. Entendi. Entendeu? Ele é a coisa antes de tudo. Então, todas as leis vêm dele também. Né? Doideira. Vamos pro quarto? Deixa eu ver. Quanto tempo dá pra vocês verem o tempo que falta? Não, mas deve faltar uns 20 minutos. Tá tranquilo. Passar pro próximo. 4. O 4 é legal, gente. Não sei se tá dando pra... Acho que tá dando pra ver tudo. Alguém quer ler? Então vou lá. O caminho é o vazio, e seu uso jamais o esgota. Aqui ele já vai começar a falar de fato, você vai tentar dar características para o vazio, né, que é o tal. Então, quando você ler em caminho, está falando do tal. Ainda mais que letra mais. Então, o caminho é o vazio. É o caminho constante. E seu uso jamais o esgota. Então, ele é infinito. É imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Ou seja, essa raiz, ou seja, a origem, né, de onde nascem os 10.000 seres, seria aquele mistério, o yin, né, o número 1. Né, o vazio seria o zero. Então, o tal é o zero. Né, a primeira... Eu tive a impressão dele assimilar o vazio ao infinito. Exatamente. Olha a doideira que o cara já estava pensando. 3.000. Antes de inventar a palavra infinita, ele já tinha uma certa ideia. Seria esse jamais o esgota. Sem não existia a palavra infinito. Não, o termo infinito ele vem depois. Mas ele tenta colocar quantas palavras. Mas é isso mesmo. A noção de zero, gente, é o nada. O nada ele tem tamanho? Não. Eu coloquei que ele colocou ele dividiu aí em 3 partes, onde são coisas que a gente não consegue ter uma noção de cognição. No caso seria o infinito, milagre e Deus. Nessas 3 estrofes, conforme você for lendo, eu vou falando. Tá bom. Então, ele é imensuravelmente profundo e amplo, como a raiz dos 10.000 seres. Ou seja, isso aqui a gente pode ler como ele é um reflexo, né? Ou a raiz dos 10.000 seres é um reflexo do tal. Deus, a mãe, ou a deusa mãe, Deus pai, não importa o nome que a gente dê. Essa primeira coisa que é criada, que cria o resto, ela tem um reflexo antes, né? Ou seja, ela tem algo que é parecido, que seria o tal, né? Que é antes ainda, anterior, que não é regido pelo tempo. Né? Então, cegando o corte, desatando o nó. Cegando o corte, tirando a possibilidade de separar as coisas. O que seria isso? A gente tem a mania, razão, a palavra razão significa, né, a gente pensar em inteligência e tal, mas na verdade razão significa separar, dividir. Né? Então, a nossa razão nos leva a separar as coisas entre... Isso é muito da questão ocidental também, mas também tem, né, no Oriente. Então, eu falar que vocês estão separados de mim. A gente são pessoas diferentes, né? Diferença a gente tem mesmo. Mas a ideia dele aqui é que não há separação entre nada.
Quem já viu Kung Fu Panda adora a frase do mestre Hugo, que ele fala pro Shifu lá. Você precisa se desprender da ilusão do controle. Né? Então, é muito bom. Né? Não tem... Nem era essa, na verdade, que eu queria falar, era outra, esqueci. Acho que era do Avatar, que o mestre fala lá pro Wing, o mestre indiano fala pra ele: a maior ilusão da vida é a ilusão da separação. Não existe separação. A gente que cria a separação. Né? Então, o Tao, ele tira esse corte dessa navalha nossa, da nossa mente, que separa as coisas. Quer falar, Maria? Não, pode passar. Eu vou falar. Quando você terminar, igualando a poeira. Só que desatando o nó, aí é o contrário. Uai. Então, ele tira a separação, mas ele também tira o nó. O nó é uma coisa que amarra uma coisa em outra, né? Ué, então ele também tira o nó. Só que aqui seriam os nós artificiais que a gente cria. Então, da mesma forma que a gente cria separação, a gente cria também uniões forçadas das coisas ao nosso bel prazer, né? Então, eu quero que tal coisa seja de tal forma. Eu quero que, vamos pensar, que a minha... Que as pessoas sejam ligadas só pelo laço de sangue, ou só pelo laço patriótico. Mas a união é muito maior, ou seja, esse nó que você está dando, ele não é suficiente para o tal. O nó do tal é um nó que amarra o universo inteiro, todas as pessoas, todos os seres, todas as coisas, né? Não é nem só os seres, as coisas também. Então, seria isso, cegando o corpo, pelo menos a interpretação que eu estudei, e que achei que faz mais sentido. Né? E aí essa parte, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira, eu lembro do Einstein, que a luz é onda e partícula ao mesmo tempo. Vai lá, Maria, o que você quer falar? Essa parte aí de cegando o corte até a poeira, pra mim, me lembrou cura. Tipo assim, processo, balanço da vida e o que seria o que a gente entende de milagre, né? Assim, ficou bem abstrato essa minha interpretação, mas eu consegui ver nisso. Porque quando ele fala de desatar o nó, geralmente o nó pode ser um problema, né? E a gente desfaz. Harmonizando-se a luz, né? Aquele período onde a gente reconhece ali as sombras e também reconhece o que é luz. E no final você se torna meio que uma com as coisas, você se iguala aos pequenos grãos de existência. Uma leitura bonita. Gostei demais. Nossa, total, realmente. Diz que, não, legal demais. A gente pode interpretar de várias formas, muitos podem estar certos, mas e aí nessa última parte, límpido como a existência eterna, não sei de quem sou filho, venho de antes do Rei Celeste. Aqui eu acredito que ele fala da criação, a imensidão da criação. Sendo todas essas coisas aqui do 4 são características, né, incognoscíveis racionalmente para além da contemplação. Total, olha que, tentando explicar o que você falou então, de serem incognoscíveis, né? Ao mesmo tempo ele segue o corte, mas ele também tira o nó. Ao mesmo tempo harmoniza-se a luz igual a essa poeira, ou seja, luz aí seria energia, poeira, matéria. Né? Então, ao mesmo tempo, ele está entre as duas, ele permeia as duas coisas, ele permeia a divisão e a separação ao mesmo tempo. Então, límpido, e ao mesmo tempo é límpido como a existência eterna. Então, ou seja, ele está tentando falar infinito, mas não tinha palavra para ele falar igual a gente fala hoje. Mas e esse límpido pode ser também de constante, né? Não varia, é a mesma coisa eternamente e tal. Não, e aí é como se ele estivesse falando, como se ele fosse o tal e ao mesmo tempo ele não é. Olha, não sei de quem sou filho. Então, você acha, pode ser o Lao Tse falando dele mesmo, né? Venho diante do Rei Celeste. Rei Celeste é outra leitura para Deus. Né? Pode ser, aí tem várias coisas, pode ser Imperador de Jade, aí vai, né? Leia da forma que você achar. Né? Pode ser Ra, pode ser Horus, você que sabe. Venho diante do Rei Celeste, antes de Deus, antes do Criador. Ué, mas como assim? Não tem um antes do Criador, porque se ele é algo, ele foi criado. Tem um antes, a única coisa que não pode ser criada, né? Que ela é a base de tudo, que cria tudo. O Lao Tse consegue, né, nessa época, abstrair o pensamento dele
dele até chegar na ideia de vazio. Deixa eu só ver se não saiu da... Então ele tenta abstrair o pensamento dele até chegar ali na ideia tanto do vazio quanto do infinito. Coisas que não tinha muito. Vazio até tinha a palavra, mas infinito não tinha. Né? Se eu me lembro bem, na Idade Média, que a matemática cria a palavra, não lembro. Ou pelo menos o conceito. Mas aí ele enlouquece, né? Ele começa a pensar no infinito, ele vê que não acaba, ele pensa na possibilidade de infinitas coisas, ele enlouquece. Esqueci o nome dele. Mas tá, cuidado se você ficar pensando demais no infinito, tá me dá uma doideira mesmo. Né? Não chega muito perto da beira do abismo, não, que ele te olha de volta. Não. Mas tá. Então seria essa coisa antes. Então ele se estabelece nesses 4 primeiros capítulos a ideia do que é o tal. O que é o tal? Uma coisa antes de tudo, é o início de tudo, que persiste mesmo depois da criação das coisas, e que é o criador do criador, né? Só que ele não cria o criador assim, como é que eu vou falar? É como se o criador fosse um reflexo dele, uma consequência natural dele. E igual a Mariana falou, é incognoscível, ou seja, não é uma coisa que a gente vai conseguir falar e atestar, ó, é isso. É mais como se fosse uma sensação que a gente vai tendo ao longo das leituras, do estudo, da prática diária nossa, de praticar a não ação, né? De praticar a não aspiração. E vai ser um sentimento, uma sensação que a gente vai passar a ter, tentando experienciar esse vazio. Não é algo que eu vou conseguir ensinar aqui, eu também não sei. E o Lao Tse mesmo afirmava que não sabia. Né? E talvez justamente por afirmar que não conseguiria ensinar isso pra gente, porque ele sabia. Mas ele também nunca afirmaria que saberia, né? Porque é a humildade suprema. Na minha cabeça, acho que todo mundo tem uma experiência assim com vazio. Eu acho também. Vez ou outra, que seja por segundos, assim, a gente entra num momento que é íntimo nosso, né? E a gente encontra ali, quando as coisas estão tão bem, aí some, né? Some as preocupações, some as ansiedades, você pode ali só repousar. Por isso que meditação é importante. A gente tentar chegar nesse estado de zerar as nossas preocupações, mesmo que elas ainda existam, né? Mas que a gente tenha momentos de serenidade, cada vez assim, pelo menos um pouquinho maiores, né? Porque se a gente ficar contemplando o orifício, que ele falou, né? Olhando para o yang sempre, né? Para as coisas do mundo. Eu vivo de acordo com as coisas do mundo. As coisas do mundo. Eu faço as coisas pelas coisas do mundo. Não que a gente não tenha que fazer, a gente tem. Vai ter capítulos para frente que vai falar. O sábio, ele não é um maluco, ele não é um cara que vive aí de qualquer forma e que a vida der para ele tá bom. Não é exatamente isso. Ele é precavido, né? Ele pensa, não, pera, eu preciso de comida, preciso, sou ser humano, eu não sou melhor que ninguém, né? Eu preciso de abrigo do frio. Então ele trata a vida com cautela também. Então também não vai ser esse outro extremo que não, então eu vou sentar aqui e meditar e o que for, foi. Não, você tem a sua missão, você tem as suas tarefas, você tem seu trabalho, suas pessoas para você cuidar. Eu acho que é ter um olhar para dentro igual você tem um olhar para fora ali. Enxergar que é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, a gente sabe que não, mas pode ter uma maneira ali única de se lidar, né? Com o que está por fora e o que está por dentro. Eu disse a mesma coisa porque é reflexo, né? O exterior é reflexo do interior e vice-versa. Uhum. Sente a mesma coisa. Mas é igual a gente é co-criador da nossa vida, então não que seja tudo nossa responsabilidade, é porque o seu pensamento você não pensa, você não teve foco suficiente, você não teve energia suficiente, não é isso. Mas é ver como que dentro da gente já está refletido tudo que a gente vive, sem a gente às vezes perceber. E como que o que está dentro da gente reflete na forma com que a gente age por fora. Né? Total. Ida e volta, volta e ida. O Avelante falou aqui no chat, é engraçado ver isso após ver um documentário sobre a detecção de antimatéria. Como é que era isso aí? Vamos parar por isso, tá quase acabando aqui. Acho que não dá tempo. Tá vendo como é que é isso aí?
que você viu no documentário? Fala aí pra nós. O Lao Tse já tinha descoberto a antimatéria. Eu acho que é porque se a gente tá falando de partícula e onda, eu já vi mesmo que tem uma teoria científica onde fala que 98% do que a gente tem aqui é antimatéria, só que a gente não consegue identificar. Licença, gente. Consegui um minutinho aqui de áudio, mas no documentário em questão, eu esqueci o nome da pessoa, depois eu vou pegar o link, vou ver se eu acho o link e manda aqui. Mas ele fala, no documentário em si, fala que a matéria e a antimatéria, eles vieram da onde? Né? No Big Bang, entre aspas, na explosão, antes do Big Bang, tinha alguma coisa. Né? Aí a teoria é que existia em iguais partes matéria e antimatéria, né? E alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho que produziu mais matéria do que antimatéria. A antimatéria que sobrou anulou a matéria e agora ficou matéria. Tudo que a gente vê é o que restou, são a matéria. Aí, voltando nessa questão do tal, seu vazio, o infinito, é justamente isso, que ele estava lá antes de tudo começar, né? E está presente ainda porque ainda existe anulação. A humanidade não conseguiu comprovar a antimatéria ainda porque a gente não conseguiu visualizar a matéria sendo destruída por uma antipartícula, entre aspas. Mas é basicamente isso. Chique demais. Vou mostrar um negócio aqui pra explodir a cabeça de vocês aqui um pouquinho. Cadê o... Só pra... Pensando nisso aí do 95% e tal, né? Só uma coisa, né? Esse símbolo aqui do Yin Yang, ele é muito doido. Não sei se vocês... Estão vendo aí, né? Então, olha aqui. Deixa eu dar um zoom. Você falou de 95%. Olha a bolinha que sobra do oposto da outra polaridade dentro do todo aqui, né? Será que não é os 95%? Eu tenho medo de a gente calcular e achar que isso aqui é 5%. Então, sei lá, aqui tudo matéria, um pouquinho de antimatéria, e aqui o contrário, tudo antimatéria, um pouquinho de matéria. E esses seriam tipo dois universos espelhados, né? É possível, tem essa teoria do multiverso, né? Não sei, assim, muita doideira. Não sei também, e que eu tava vendo, agora eu não consegui pesquisar para ver se é real ainda mesmo, mas depois eu vou mandar no grupo, que os cientistas conseguiram filmar. Marina, você vê mais isso, depois você comprova pra gente, eu vou te mandar você ver. Eles conseguiram filmar assim bem de perto uns átomos, eu não esqueci se era de hidrogênio, eu acho que era de hidrogênio, que aí são só um elétron e um próton, né? E é um negócio assim, aquela câmera eletrônica, né? Então não é câmera igual a nossa, e ela detectava assim o movimento deles igual ao do Yin Yang. Assim, uma doideira. Eu não sei se é real. Você viu isso? Não, tem que mandar pra mim. Mandar, eu não sei se é real, mas assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, meu Deus, o que será? Eu vou mandar pra vocês lá no grupo depois. O Lilian e Evelyn, se vocês quiserem entrar no grupo do estudo, cara, a gente vai mandando algumas coisas lá. Essa semana não mandamos nada porque eu tive tempo, mas sempre que puder todo mundo pode compartilhando, é um grupo de estudos, então contribuição de todo mundo. Beleza? Mais alguma consideração aí? Você quer falar alguma coisa? É isso. Minha é isso também. As horas valem pra UFCJ também? Eu acho que vale pra qualquer coisa, né? É aberto. Até, tipo assim... O que é? Eu quero participar do grupo, sim. Eu mandei no chat. Eu mandei no chat pra entrar no WhatsApp. Você Tá. consegue ver aí? Vou dar uma olhada aqui. Beleza. Quer, Lilian? Quero. Gostei muito das explanações que tiveram aí. Foi muito interessante. Eu gosto também muito de ouvir a Lucilene, ouvir vocês aí comentando. E me identifiquei bastante com o grupo. Quero entrar, sim. Não, tá pra entrar. Aí mandei aqui no chat. O que é, Maria? Eu só falei coisa boa.